Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar ideias sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e segue o @vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal, né? Amanhã tem as eliminatórias da Euro 2024, que tá rolando aí desde semana passada. A Turquia encara a Croácia, 3,28 estão pagando a vitória da Turquia, 3,28 no empate, 2,29 na vitória da Croácia. Quer fazer uma fezinha nesse jogo? O link tá no primeiro comentário, clica, vai abrir uma janelinha, coloca o código promocional do Cerrado, confirma esse cadastro, você já me ajudou pra caramba. E aí, aquele que quer realmente fazer essa fezinha, é só fazer o depósito ou o Pix. O primeiro depósito ou o Pix, se você fizer, eles dobram em bônus, desde que seja até o valor de R$ 1.200 para você usar no site da 1xBet, que é parceira do canal, em 2023. Agora vamos de notícia. Eu vou começar com uma a respeito do jogo do Vasco na sexta-feira, né? Tá definido o horário dessa partida. O Vasco encara o Atlético, né, na sexta. O jogo vai ser às 19 horas em São Januário, com transmissão da Vasco TV e sem público, né? Só vai estar no estádio lá acompanhando o jogo a panelinha de setorista ou credenciados colados da gestão, né? Então você vai ver essa turma aí que dá as perguntinhas gostosas, essa turma que vai para as entrevistas coletivas para ficar trocando ideia, sorrindo, trocando figurinha, e ninguém aperta ninguém. Essa turma mesmo é que vai estar lá no estádio para ver o jogo. Eu vi jornalista falando que evitaram portões abertos para não atrapalhar o treino, ou para que os torcedores não fiquem aí vaiando, questionando os jogadores, né? Então tá aí, o Vasco pega o Atlético. Um detalhe, o Atlético fez 4 jogos com times de primeira divisão esse ano, né? Empatou com o Cruzeiro, 1-1, empatou com o América Mineiro 1-1, ganhou do Atlético Mineiro na semifinal do Campeonato Mineiro no jogo de ida em casa, né, por 1-0, e perdeu o segundo jogo, no jogo de ida, contra o Atlético por 1-0 também. Gol do Hulk, se eu não me engano, foi gol do Hulk numa falha do zagueiro do Atlético, né? Então o Atlético fez 4 jogos com times que vão estar na primeira divisão, só perdeu um. Um detalhe, esse primeiro jogo que ele ganhou por 1-0, o Atlético Mineiro estava com o time reserva. O segundo jogo que ele perdeu por 1-0, acho que foi um jogo mais relevante. O Atlético dificultou pra caramba a vida do Atlético Mineiro, que ganhou com esse golzinho que eu falei, uma falha, e o Hulk aproveitou numa velocidade de contra-ataque, fez o gol. Então tá aí, o Atlético na sexta-feira, às 19 horas, com transmissão da Vasco TV, pra gente ver, ou para dar ritmo ao time do Vasco, né? Falando em ritmo, em entrevista ao GE, o pai do Orelhano disse que o jogador nunca havia batido um pênalti como profissional, e esse pênalti que ele errou na Copa do Brasil foi o primeiro pênalti que ele bateu na vida, e diz que ele não gosta de bater pênalti. Isso aí mostra que o jogador não tem personalidade, né? Tem que treinar. Pênalti é treinamento. Tem muito de sorte, tem gente que tem superstição, mas treino, o pênalti é treinamento, é repetição, é a maneira que você pega na bola, então tem que treinar, né? Não tem esse negócio de não gosto, ter um medo de bater. Outra coisa, o pai do Orediano, o Beto Orediano, que deu entrevista ao GE, né, disse que o argentino, a carga de treino dele lá no Vélez era menor do que a carga de treino no Vasco. Como ele chegou caladinho e essa mudança, ele acabou não falando como é que ele treinava lá, ele foi tentar entrar no ritmo da galera aqui e sentiu muitas dores, e por isso ele acabou ficando de fora de vários jogos nesse início de temporada. O pai do Orediano fala o seguinte, ó, abre aspas, aqui ele treinava com 20 quilos e aí ele treina com 80 quilos e sentiu muito a mudança nos treinos e muitas dores. Tá aí o pai, o Beto Orediano, pai do meio atacante
Luca Orediano. Para finalizar o vídeo, vamos de hipocrisia, né? A gente está sempre aqui trazendo a hipocrisia dos jornalistas da mídia esportiva, né? Dessa vez, a Renata Fã, claro, o Inter, né? Teve aquela confusão com a eliminação do Inter, já falei aqui dos responsáveis, Tribunal de Justiça, já falei do Vilani, agora vamos falar dela, a Renata Fã, e a sua hipocrisia, ou demagogia dos jornalistas que falam de esporte no Brasil. Aliás, Brasil, cara, tem muita coisa errada, né? Não é só o jornalismo esportivo, não. O jornalismo de uma maneira geral, a política, tudo muito podre, né? Quando eu fui conhecendo as coisas de bastidores no Vasco, os personagens, as coisas ligadas aos tribunais, a políticos, você vai ficando enojado de tanta gente mau caráter, tanta gente safada e pilantra que vivem, né, nesse ecossistema que são os clubes de futebol. Se alimentam dos clubes de futebol com muito dinheiro, muita corrupção, muita putaria, muita sacanagem, e você fica enojado, né? É porque a gente tem muito amor pelo time, pelo clube, e a gente não consegue simplesmente largar, mas é uma sujeira muito grande. E aí, quando você vai ver CBF, Federação, FERJ, né, tudo que envolve o ambiente, o meio, o futebol, é triste, cara, é triste. Para quem tem caráter, para quem tem vergonha na cara, é muito difícil você conviver com tanta gente safada que existe nesse mundo do futebol. Bom, a Renata Fã, e aí a hipocrisia, né, da mídia, ela fez comentários hoje sobre o que rolou na eliminação do Internacional lá no Beira-Rio, né? E aí o que ela fez? Eu vou deixar o trecho do vídeo aí para você ver. Ela bota a culpa nos jogadores, claro, que partiram para agredir jogadores lá do Caxias, bota a culpa nos torcedores, fala que os torcedores têm que ser identificados e punidos, proibido de entrar no estádio, no caso do cara que estava com a criancinha no colo, mas teve mais gente que invadiu, teve outro cara sem camisa que invadiu, tentou agredir o jogador, teve 2 que entraram também para pegar de porrada o jogador, só que os seguranças não deixaram, e esse que estava com a criança no colo chegou a entrar e agredir um jogador dentro de campo. Não só agrediu o jogador, como agrediu um profissional de imprensa que estava trabalhando, né? E aí a Renata Fã, ela fala lá que tem que punir o torcedor, tem que identificar, isso não pode ficar assim, é um nojo, torcida organizada, enfim. Você vai ver que o discurso dela ali, quando foi no esporte, foi totalmente diferente. Mas vou deixar aí trecho do que ela falou hoje a respeito dessa confusão. Fora tudo isso, o mais grave é um torcedor sair do local que é destinado para ele, que é a arquibancada, que é o local onde você assiste a uma partida de futebol, para entrar no gramado carregando uma criança, a filha dele, já foi constatado, a gente recebeu as informações hoje, ele tem 33 anos de idade, não temos a identidade nesse momento, mas o cara vai ser difícil, hein? Achar a identidade, acho que é difícil. Não, já estão encontrando, provavelmente. Mas o cara entra no gramado, ele acerta um jogador, quando ele é contido pelos stewards, ali pelo pessoal do Inter, esse pessoal que tá usando colete amarelo, ele ainda na saída, com a criança no colo, ainda que estava chorando, desesperada, ele vai lá e ainda acerta um cinegrafista da RBS TV. Então, não tem justificativa. Você pode ficar triste, você pode não aceitar, você pode torcer demais para uma equipe. O torcedor colorado, eu falo de carteirinha, tem sido massacrado desde 2016, constantemente. O Inter não consegue passar em decisões de mata-mata, em eliminatórias, só que não tem justificativa. Isso foge completamente do que é ser humano, do que é você tratar o futebol dentro do campo e ponto. Acabou, quer protestar, quer falar contra o presidente, contra o treinador, contra os jogadores, ok, sem violência. Eu não falo aqui o tempo inteiro que esses vândalos dentro dos estádios, ao redor dos estádios, nas brigas marcadas por internet, que esses vândalos, eles promovem violência e eles afastam a família. Ali era um núcleo familiar, era pai e filha. E o pai entra para bater num jogador a princípio e depois bate num cinegrafista, atinge um cinegrafista e simplesmente vão achar que isso é normal, que isso se justifica por torcer. Não tem justificativa. E outra, se eu fosse o presidente do Inter, ontem, quando ele entrou para a coletiva, eu já tinha anunciado o banimento para sempre desse torcedor. Quer torcer pro Inter na casa dele, no bairro dele, longe, o problema é dele. Mas dentro do Beira-Rio, esse cara, se eu fosse presidente do Inter, não entrava mais. Não há justificativa, não há exemplo, não há como amenizar. Então eu teria feito isso. Ah, mas vamos esperar o que a polícia vai investigar? Não. É exemplo para os torcedores do Inter e para todos os torcedores, só isso. É a atitude da...
Então você viu aí ela falando que tem que identificar o torcedor, que o Inter já estava identificando, que já deveria ser banido do estádio, né? Que ele tem que ser responsabilizado. Você vai ver que quando foi o Sport, lá na Ilha do Retiro, que invadiu para pegar de porrada jogadores do Vasco, né? Profissionais trabalhando em campo, o discurso dela foi completamente diferente. Inclusive, ela fala o contrário do que ela falou agora. Porque ela fala assim, esse negócio de identificar torcedor e punir torcedor, isso não dá em nada. Aí vai lá, o cara tem que pagar a cesta básica ou fica um dia detido. Depois isso não dá em absolutamente nada. Isso só vai mudar no futebol brasileiro quando o clube for punido. Aí ela fala até do esporte perder os pontos. Então ela pede punição ao time, não ao torcedor. Você vai ver que o discurso dela muda convenientemente. E é assim que a gente vê as hipocrisias, né, os demagogos no futebol, ou no Brasil, em tudo que é área, né? Não é só no futebol não. Triste, mas tá aí a realidade. O bom é que a internet guarda tudo que você fala, né? E aí você acaba tropeçando nessas da vida, como aconteceu com o Vilani e agora aconteceu com a Renata Funk. Na hora de detonar o esporte ou o jogo lá que rolou com o Vasco, ela teve uma opinião e na hora de falar do Inter dela, ela mudou completamente o discurso pedindo punição ao torcedor e não ao clube. Vou deixar aí para você ver, desejar para você um dia abençoado, curte o vídeo, compartilha, grande abraço e com Deus, saudações vascaínas. E assim, a atitude, Denilson, descendo já com os punhos cerrados. Tá com vontade, Acertaram uma bombeira, invadiram um gramado, uma mistura de criança, mulher, homem, todo mundo ali fazendo esse tipo de coisa. As pessoas não conseguem entender que uma coisa é o resultado dentro de campo e outra é esse tipo de atitude. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. E eu defendo que enquanto... Não adianta, não vão punir, não vão fazer nada. A gente sabe que fica tudo por isso mesmo. A única coisa que poderia ser feita é tirar pontos. Tira pontos. Invadiu, tira 3 pontos. Imagina o Sport brigando, tá numa briga aí pra muito subir. Complicada para subir para a Série A e pode ser muito prejudicado no quê? Tira pontos. Tira pontos. Os culpados por causa do Sport permanecer na Série B são esses vândalos. Mas aí é que ninguém tem coragem, então, né? A gente vai ficar rodando... Assim, mas enquanto não acontecer isso, Denilson, não adianta pegar câmeras, reconhecer, deter, liberar depois, prestar compromisso, tem que se apresentar em dia de jogo. Não. Tem que tirar pontos, porque aí eles serão os responsáveis e por isso eles vão sofrer. Eles não sofrem por bater nas pessoas, por invadir o gramado, por causar esse transtorno absurdo. Ninguém sofre. Agora, se a punição for retirar os 3 pontos da partida, eles vão sofrer. Pode ter certeza. Vamos...